Seu filho sentir dor na região lateral do pé, principalmente ao praticar atividade física, pode ser o que nós chamamos de doença de Aisling ou apofisite do quinto metatarso. Eu sou o Dr. Felipe Brevin Catelan, ortopedista pediátrico, e hoje eu vou te explicar um pouquinho o que é essa condição, por que é importante conhecer ela e o que a gente pode fazer para tratar, para fazer que seu filho volte a praticar atividade física sem dor. Primeiramente, o que é? Nosso pé ele tem 5 ossinhos que se chamam metatarsos. A gente chama eles de primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto metatarsos, contando da parte de dentro do pé para a parte de fora. Então, o quinto metatarso é o ossinho mais de fora ali na lateral do pé. Na base desse quinto metatarso existe uma estrutura chamada apófise, que é uma estrutura cartilaginosa onde o osso cresce. Nesse local se insere também o tendão fibular curto. Com o tempo, com excesso de tração naquela região, você acaba desenvolvendo uma inflamação, e essa inflamação nessa região é a doença de Aisling. E por que é importante conhecer ela? Porque crianças que têm essa condição e não são tratadas de maneira adequada podem manter essa dor até o final do crescimento aí quando praticar atividade física ou após a atividade física. Geralmente pega crianças aí de 8 a 15 anos, crianças que estão no estirão de crescimento, que praticam atividade física, principalmente esportes onde tem corrida, mudança de direção, aceleração, como futebol, vôlei, basquete, dança. E quais são os sintomas dessa condição? Principalmente dor na região lateral do pé, bem localizada, que aparece grande maioria das vezes quando faz atividade física ou depois da atividade física e melhora quando a criança repousa. Pode ter também dor à palpação e um inchaçozinho ali no local, na região lateral do pé. Algumas crianças elas nem relatam dor, elas simplesmente mancam, tá certo? E aí os pais percebem que depois de todo o treino a criança está mancando. Pode ser um sinal também. E como que é feito o diagnóstico dessa condição? Essa condição geralmente é clínico mesmo. A gente examina e com o exame e a história a gente consegue saber que é a doença de Aisling. Em algumas situações a gente pode pedir uma radiografia, principalmente para diferenciar, por exemplo, de uma fratura da base do quinto metatarso. E em casos mais raros, que não está muito claro, a gente pode considerar uma ressonância magnética. E agora, a ótima notícia, o tratamento. O tratamento ele é conservador em praticamente 100% dos casos, ficando a cirurgia reservada por extremamente poucos e raros casos, tá certo? Como que é feito esse tratamento? Tratamento, basicamente, redução na intensidade do treino. A gente associa isso a uma fisioterapia com alongamento do músculo fibular curto e fortalecimento da musculatura do tornozelo e do pé. A gente faz medicação, um anti-inflamatório, um analgésico, um pouco de gelo pode ser feito também para alívio da dor. E em casos mais graves, onde a criança está com muita dor, está até com dificuldade de pisar no chão, a gente pode colocar uma botinha imobilizadora para sair dessa fase mais crítica e depois segue o restante do protocolo normalmente. E geralmente quando o tratamento é feito de maneira correta, a criança retorna às atividades sem dor nenhuma. E aí você vai me perguntar assim, mas tudo bem, isso pode, a gente tratou, isso pode voltar? Sim, pode. Então é extremamente importante ficar atento e não repetir, não exagerar na carga de treino, manter os exercícios de alongamento, de fortalecimento, fazer o aquecimento adequado antes da prática esportiva. E o principal, se estiver sentindo dor, não forçar. Para, reavalia e a gente vê o que a gente pode fazer para evitar que retorne na gravidade que estava antes, tá certo? Se esse conteúdo te ajudou ou você conhece alguém que está passando por essa situação, compartilhe o vídeo, curta e nos siga para ter mais informações. E se você tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários.